Você foi abastecer o carro nessa última semana? Percebeu alguma diferença aí? Eu, pelo menos aqui em Santa Catarina, tenho percebido o preço dos combustíveis aumentando cada vez mais. Eu quero saber na tua região, cara, você está percebendo isso? Comenta a tua região e se está percebendo que está subindo o preço da gasolina ou não. E muito provavelmente está aumentando, de fato, não tem muito para onde fugir, né? O contexto a gente já trouxe em outros vídeos aqui. A gente percebe que o conflito lá no Oriente Médio, com o fechamento do Estreito de Hormuz, que passa 20% do petróleo global por lá, afeta demais. Isso acaba encarecendo o preço do petróleo e, consequentemente, o preço da gasolina. Aqui no Brasil a gente tem nossos problemas internos também, a gente tem a classe de caminhoneiros aí ameaçando greves que pode acabar impactando, então não tem para onde fugir. E nesses momentos a gente acaba se perguntando, né? Pô, será que é o momento de trocar o carro para um elétrico em 2026? Vale a pena trocar o meu carro por um elétrico agora? O primeiro ponto é a gente traçar um comparativo, né? Então eu trouxe aqui dois carros que são os mais vendidos aí, que são bastante populares, tanto a combustão quanto elétrico. Então eu trouxe aqui um Onix Zero e um BYD Dolphin Mini, que é o que a gente está vendo bastante aí nas ruas. Os Uber estão utilizando bastante, né? Então, pô, será que tá compensando? Porque os Uber estão utilizando, né, cara? Então será que compensa? Para mim aqui especificamente, que não trabalho com carro, mas eu utilizo no meu final de semana, ou eu utilizo no dia a dia, então a gente vai trazer alguns cenários aqui hipotéticos para a gente poder abarcar alguns tipos de uso do veículo. Então o primeiro ponto que a gente precisa trazer para verificar se vale a pena trocar o carro a combustão para um carro elétrico em 2026 é justamente a gente verificar qual que é o preço, tá? Então eu peguei aqui uma estimativa e um Onix em 2026 Zero 1.0, ele vai estar na faixa dos seus 101 mil reais. Então, porra, cara, chegamos aí no carro popular, uma motorização que não é muito potente, né, diga-se de passagem, na casa de 100 mil reais, cara. Que loucura, cara, que loucura. E a gente tem aqui o Dolphin Mini, enquanto eu estou verificando aqui as cotações, tá na casa de 119 mil, um Dolphin Mini Zero, tá? Tá saindo algumas notícias que eles vão lançar um modelo de 99 mil reais, então isso já vai mudar bastante a conta aqui. Para quem tem alguma utilização especial, utiliza para trabalho ou tem algum tipo de uma pessoa especial de alguma forma ali, consegue ter descontos, né? Mas isso também no carro a combustão também consegue. Então vamos levar em consideração essa diferença que acaba abarcando boa parte das pessoas. O Onix a 101 mil reais e o Dolphin Mini a 119 mil reais. Ou seja, a gente tem uma diferença de 18 mil reais aqui. E para a gente poder verificar se compensa ou não em questão de custo de combustível, a gente precisa traçar alguns cenários e primeiro verificar qual que é o gasto desse combustível ou de energia desse carro. Então a gente tem aqui o Onix com um consumo médio de 15,2 km por litro. Isso levando em consideração a gasolina aí na casa de 6,65, que está aumentando isso daqui, né, cara? E a gente percebe que se o Estreito de Hormuz continuar fechado, a gente pode ver a gasolina disparando ainda mais, indo para 7, para 8, para 10 reais. É possível, se nada for feito, se de fato essa guerra se prolongar, cara, vai piorar bastante o cenário de inflação, porque o Trump, quando fez a invasão lá, atacou lá o Irã, de fato, falou que seria super breve e a gente já está aí desencadeando um mês de conflito por lá. Então, se isso permanecer por mais tempo, a gente vai ver o preço da gasolina aumentando cada vez mais, tá? Então, vamos levar em consideração uma média aí do preço da gasolina a 6,65. Inclusive, comenta aí, cara, tá quanto o preço da gasolina comum aditivada na tua região? Comenta aqui embaixo para a gente poder saber, tá? Então a gente vai ter um custo médio por quilômetro de 0,44 por quilômetro aqui, tá? Enquanto agora o quilômetro watt por hora do BYD, ele tem uma eficiência de, em média, 10,4 kW por hora. Energia consumida então por quilômetro, né, 0,09 por quilômetro, tá? O custo por quilômetro. Então agora a gente pode fazer algumas simulações. Então a gente vai traçar um cenário para quem tem um uso menor do carro, né, utiliza ali no mês, corre 500 quilômetros em média,
1.500 quilômetros na média do mês e 3.000 quilômetros por mês. A gente vai verificar em quanto tempo você vai conseguir pagar aqui essa diferença, tá? Então, se você tem um uso de 500 quilômetros por mês, você vai ter um gasto mensal com o Onix de R$ 219 por mês, e o gasto com o Dolphin seria de R$ 46 no mês, ou seja, uma economia mensal de R$ 173 por mês. Para você ter o payback disso, né, quanto tempo que você vai ter o retorno, demoraria 8,7 anos. Então, o meu veredito aqui é que para quem tem esse uso de 500 km por mês, não compensa fazer essa troca, tá? O retorno você vai ter, vai demorar demais, muito provavelmente você vai trocar o carro muito antes, então você precisaria ficar com o carro durante todo esse período, e aí é provável que apareça algum tipo de problema na bateria, talvez a bateria não tenha mais a mesma eficiência que tinha quando ele era mais novo, tá? E agora a gente vai traçar para 1.500 quilômetros, tá? 1.500 quilômetros, com o Onix você gastaria R$ 656 em média, e no Dolphin R$ 137, uma economia de 519 por mês, ou seja, em 2 anos e alguns meses ali, 35 meses na verdade, né? Quase 3 anos, digamos aí, faltam uns 3 meses aí para completar 3 anos. Então, cara, na média aí, em 3 anos você pagou essa diferença. Então já pode começar a ficar mais atrativo aqui, tá? Então para quem troca o carro a cada 2, 3 anos, já pode acabar compensando mais aqui na conta. Agora, para quem utiliza muito o carro, utiliza para trabalhar, para viajar e tudo mais, a economia já vai ser bem maior, né? No gasto do Onix ele seria de 1.300 por mês, mais ou menos, e no Dolphin seria de 274 por mês, uma economia de 1.038 por mês. Então, o Dolphin aqui se pagaria a diferença, né, em 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 17 meses aí, na verdade, tá? Então, já valeria muito mais a pena. Porém, ainda tem alguns fatores que você precisa levar em consideração. Então, não é simplesmente botar na ponta do lápis quanto que vai economizar com combustível e tudo mais. Você precisa verificar se você tem uma infraestrutura adequada para ter um carro elétrico. Não é simplesmente comprar o elétrico ali, né? Se você não tem uma estrutura na tua casa para poder abastecer, você vai ter que contar com postos de abastecimento. De abastecimento não, né? De recarga, na verdade, né? E aí, porra, qual é a comodidade que você tem de ficar se deslocando até o local, deixar o carro lá? Qual é o tempo hábil que você tem para ficar esperando? Você consegue fazer alguma coisa naquela redondeza enquanto o carro está recarregando, né? Então é necessário entender se você tem uma infraestrutura para você poder manter esse carro. E também qual é o teu nível de uso, né? Porque se você faz viagens, você viaja, cara, você já vai ter que levar em consideração a infraestrutura de todos os locais de recarga, né, durante essa viagem. Porque imagina você ficar com o carro 100% elétrico na rua e simplesmente não ter nenhum lugar para recarregar. Você vai ficar à mercê aí, né, e precisar rebocar o carro e tudo mais. Então, para quem não viaja, para quem tem uma estrutura em casa para poder fazer o abastecimento, porra, legal pra caramba, né? E o outro fator é a desvalorização, né? Os carros elétricos, 100% elétricos, principalmente aí, tendem a ter uma desvalorização muito maior. Então, qual é o prazo que você pretende ficar com esse carro? Porque a desvalorização dele tende a ser bem maior do que um carro a combustão, né? Porque a gente tem a incerteza de como vai funcionar a bateria com um período mais prolongado de tempo. Então, cara, um carro a combustão, por mais que ele fique velho, ele, passou 10 anos e não tá tão legal ali em relação à qualidade ali da interna dele, do motor e tudo mais, você vai lá na retífica, faz o motor, ele fica zerado ali e mete bronca, né? Agora o carro elétrico, simplesmente aquela bateria, ela provavelmente vai ter que ser trocada em algum momento e boa parte do preço do carro elétrico, a bateria já consome praticamente tudo, né? Então, simplesmente seria um carro descartável, será? Quero saber a tua opinião, cara. Será que o carro elétrico, ele é descartável aí com períodos mais prolongados de tempo? Quero saber aí dos especialistas nessa área. Comenta aqui embaixo. Inclusive, se você tá curtindo esse vídeo aqui até agora, cara, já deixa um like e se inscreve no canal, beleza? E se você não tá curtindo, manda esse vídeo aí pro inimigo.